Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia, um excelente domingo para todos vocês. Eu queria hoje aqui trazer uma meditação bíblica sobre o tema dízimo. Alguns irmãos, principalmente os novos convertidos, têm me perguntado: pastor, me ensina sobre a doutrina dízimo, o princípio da 10ª parte. Desde o começo, as pessoas sempre se perguntavam, como o Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que dar para Deus, o que devolver para um Deus que tem me dado todos os benefícios, dádivas, o ar que eu respiro, o pão de cada dia, a minha vida, a minha saúde, a minha alimentação, a minha família. Então, os patriarcas, eles davam a 10ª parte. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz que Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque, sacerdote de Salém. Em Gênesis 28, versículo 20, Jacó estava fugindo do teu irmão Esaú, indo para a casa de Labão, e ele vai ter um sonho ali, ele vai ver uma escada descendo, subindo, ele vai acordar daquele sonho, vai entender que era Deus, e vai falar o seguinte: e fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um posto de coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Quando Israel entra na terra prometida, eram 12 tribos. Uma tribo, a tribo de Levi, essa tribo, de acordo com vários textos, mas Hebreus 7,5, diz que essa tribo não tinha herança, porque ela não tinha terra, não teve terra. Porque essa tribo, atribuía-se a ela a função e o ministério de cuidar do templo, nas ministrações, do sacerdócio, do louvor, do sacerdócio, dos sacrifícios. E a 10ª parte de toda aquilo que Israel ganhava, o salário do povo, eles davam para poder ser a parte dos levitas, para poder o sustento da obra de Deus e da casa de Deus. Por exemplo, em Mateus 23, 23, Novo Testamento, Jesus vai falar sobre o dízimo. Ai de vós, escribais e fariseus, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais o que é mais importante da lei, que é a misericórdia, a justiça e o juízo. Deves dar essa, mas sem deixar de dar aquela. Em Lucas 18, 12, Jesus fala de um fariseu que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo que possuía. Cristo não disse que isso era errado, muito pelo contrário. A mulher que deu tudo que tinha, mas a 10ª parte é um princípio. E está lá o privilégio de quem compartilha de tudo que Deus tem lhe dado com a obra de Deus. Malaquias 3, 11 diz assim: fazei provas de mim que eu vou abrir umas janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. E por causa disso eu repreenderei o devorador, para que você seja uma terra deleitosa e próspera, diz o Senhor. Então, dentre os 31.173 versículos, só tem um texto da Bíblia que diz que Deus vai abrir uma janela do céu sobre a tua vida quando você compartilha das bênçãos que você tem recebido com a obra de Deus. É interessante que existem pessoas que falam assim: o dízimo não é bíblico, não é para o Novo Testamento, mas a igreja vai sobreviver como? Do Estado? É interessante que as mesmas pessoas que criticam o dízimo e a oferta, elas dizem que a igreja também não pode receber ajuda da prefeitura do Estado. Eu concordo que a igreja não pode receber ajuda do Estado nem da prefeitura, mas o sustento da igreja é através das pessoas que entendem que devem compartilhar daquilo que Deus tem lhe dado. Amém? Se a igreja paga a sua conta de luz, se a igreja tem um terreno, se a igreja tem uma série de coisas para o conforto dos irmãos, é o que o texto fala assim: para que haja mantimento em minha casa. Amém? Então o dízimo é dessa 10ª parte. Se você recebe R$10, o dízimo seria R$1. Eu sempre fui dizimista, eu lhe aconselho a ser dizimista e fazer prova de Deus, que Ele vai abrir uma janela do céu sobre a tua vida e derramar sobre a tua vida uma bênção tal que dela vai advir uma maior abastança. A palavra abastança diz que você vai ter tanto que não vai ter onde colocar tudo que Deus vai te dar. Amém? Que Deus te abençoe tua vida financeira e que a generosidade no teu coração, para que você possa compartilhar das bênçãos de Deus com a obra de Deus. E só para concluir, dizer que o dízimo não salva. Amém? E não é nada obrigatório. É gratidão. Não salva porque a salvação é de graça. Efésios 2:8. De graça sois salvo, não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Mas é obrigatório? Não, nada pode ser obrigatório. É um princípio de voluntariedade, de generosidade, de gratidão ao que Deus tem feito. Amém? Deus te abençoe. Essa é uma palavra de fé.